Agora, no Peru, né, a gente tem talvez um exemplo mais interessante, que é uma licença específica para a produção artesanal de derivados de cannabis com cultivo associativo, né? O que que isso significa? Significa que não tem comércio, não é para terceiros, né? Então, a associação ela tem que apresentar, da mesma maneira, existe um registro também de pacientes, um programa, né? As associações têm que apresentar um plano de segurança aprovado pela Polícia Nacional, uma licença específica do Ministério da Saúde para a produção artesanal para associações, com apresentação de educação médica de cada paciente associado, plano de cultivo, processamento, transporte e armazenamento, fluxograma da produção, número de análises de controle de qualidade, volume estimado de produção artesanal e estimativa de quantidade proporcional às necessidades dos pacientes. Tá? Isso aqui é Decreto Supremo 4 de 2023, né? Vedada a comercialização e a transferência a terceiros. Então, nós temos aqui no direito comparado uma regulamentação para associações, né? Voltando para a realidade brasileira, nós temos um caso no STJ que se entendeu envolvendo uma associação, ainda que habeas corpus seja para pessoas individualmente consideradas, mas pessoas individualmente consideradas dentro de uma associação, se entendeu que o fato é atípico, ou seja, não se comete crime, né? Ou seja, não viola a lei e com a interpretação que se dá no STJ. O interessante dos casos do STJ é que é uma interpretação legal, uma interpretação de tratado, não é uma interpretação constitucional, não existe pré-questionamento. Então, se a pessoa ganha no STJ, muito provavelmente o recurso do Ministério Público não vai prosperar no Supremo Tribunal Federal. Significa que ganhou no STJ, ganhou no STF. Agora, se o paciente, como nos primeiros casos que estavam no STJ, estavam perdendo os habeas corpus, aí esses pacientes que perderam o habeas corpus no STJ perderam também no STF, porque ninguém pré-questiona, significa que ninguém suscita inconstitucionalidade, ninguém levanta a questão constitucional, o que significa que o STF só vai analisar um caso de HC de autocultivo se houver o pré-questionamento de uma questão constitucional. A gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que é 5708, que aí sim vai discutir em aspectos constitucionais, mas os habeas corpus não veiculam questão constitucional, muito menos questão convencional. Também não tem nada disso de aplicação do princípio pro persona, Convenção Americana, como se direito nacional dos direitos humanos e direito constitucional não fosse importante para todo esse raciocínio que, ao fim e ao cabo, vai se invocar o direito à saúde, mas apenas para dizer que não se ofende a saúde pública, ou seja, não existe o dolo de traficar, e, portanto, o fato não configura um crime, né? Há, há uma questão que é esse jogo de empurra-empurra, Anvisa, Ministério da Saúde. Então, os habeas corpus, eles reconhecem que há uma omissão, né? Mas eles entendem que basta a pessoa juntar uma autorização de importação, que isso já seria o crivo da necessidade terapêutica, o crivo administrativo, então existe toma-se de empréstimo aí esse critério da autorização de importação, que hoje é um procedimento que ficou automático, né? Entende que a competência é da Anvisa para regular o cultivo, porém, como a própria Anvisa havia o entendimento de que estava em omissão regulatória e depois, em 2019, acaba tendo um voto que ficou vencido, né? E aí houve uma decisão da diretoria colegiada entendendo que a Anvisa não teria competência, né? Que seria necessário uma delegação do Ministério da Saúde para regular, né? E a Anvisa, por diversas vezes, também diz que não tem competência para regular o autocultivo ou o cultivo doméstico, né? Então, o interessante é que a expressão cultivo doméstico, né, ela é um pouco mais ampla, né? Essa expressão, ela, por exemplo, está na lei da Paraíba, né? Expressão cultivo doméstico, né? Num dos casos que eu cheguei a analisar aqui, argentino era também uma espécie de cultivo doméstico, que era um cultivo que era para tratamento de familiares, né? Avós e coisas, pessoas idosas. Então, esse é um conceito interessante também que pode ser um pouco trabalhado para esse tipo de situação de cultivo familiar. Mas a questão, do ponto de vista da justiça criminal, é provar que você não tem uma finalidade legítima, você tem uma finalidade legítima, né? É um pouco o raciocínio que, enfim, isso está tanto na Argentina quanto aqui também nos casos que envolvem esse tipo de apreensão no Brasil, mas com certeza eu entendo que eu não atuo na área criminal, mas não é muito fácil, né, conseguir
absolver. Tem muita gente sendo presa ainda por óleo, por transportar óleo, enfim, não é tão simples, né? Mas, enfim, cada vez mais entendo que vai se formando um entendimento comum até nesses países de que a finalidade medicinal ela não atenta contra as chamadas leis de entorpecentes, né? O habeas corpus ele tem esse condão então de declarar, né, que é atípico, né, sem ao mesmo tempo entrar em questão constitucional. O que tudo bem, não precisa, porque estão ganhando e vão continuar ganhando muito provavelmente. No STJ não é uma questão ainda sumulada, ou seja, não tem uma jurisprudência vinculante, né? Mas são casos que vêm se repetindo, então é possível se instaurar um incidente aí, né, de julgado que seja repetido, e isso poder ter um efeito mais geral, né? Mas mesmo assim, são ações individuais, né? São ações para quem consegue ter esse acesso aí ao habeas corpus, que via de regra por advogado privado ou, em alguns casos, pela defensoria. Mas, ainda assim, não é uma ação, né, ou não é uma medida que vá suprir a omissão e determinar a regulamentação com instituição de um procedimento geral e impessoal, como tem o condão, né, de fazer a via processual do mandado de injunção, que é uma ação específica para as omissões inconstitucionais, né?